Boa noite. Hoje falaremos uma das principais causas de internação hospitalar, a pneumonia. E hoje, a pneumologista doutora Mirella Cândido está conosco para falar sobre essa doença tão comum na nossa comunidade, como ela age e seus principais sintomas. Além disso, aproveite para mandar suas dúvidas usando a hashtag Mantendo o Bem-Estar. E como sabemos, o pulmão é um órgão muito importante, não é mesmo, doutora Mirella? Tudo bem? Tudo. Boa noite. Então, o pulmão realmente é um órgão muito importante, por quê? Porque ele é responsável pela nossa respiração. E também, como é um órgão muito importante, ele pode ser acometido por algumas doenças, como é o caso da pneumonia. A pneumonia é uma doença muito frequente, porque muitas pessoas acham que é só em períodos chuvosos, mas não. A pneumonia também está presente em qualquer estação do ano. Então, doutora, como é que essa doença ocorre? Então, Anne, essa doença é muito fácil de acontecer, por quê? Porque a pneumonia, também conhecida como pneumonia adquirida na comunidade, ela geralmente vem de uma doença viral anterior. Esse vírus, ele vai estar no nosso trato respiratório, traqueia, por exemplo, e vai tornar o local mais propício para uma bactéria poder se alojar. Quando a pessoa tem o contato com a bactéria, essa bactéria se instala e aí o nosso sistema imune vai começar a reagir a essa bactéria. Como é que ele reage? Os macrófagos alveolares, que são a primeira linha de defesa do pulmão, eles vão até lá tentar fazer o quê? Tentar acabar com essa bactéria, tentar destruir. Eles vão liberar interleucina 1 e fator de necrose tumoral, que vão causar febre, que é um dos sintomas gerados pela pneumonia. Outra coisa que ele vai gerar também seria a interleucina 8. A interleucina 8, ela vai recrutar neutrófilos, que são outras células do sistema imune. O macrófago e neutrófilos juntos vão estimular o aumento da secreção. Essa secreção, elas vão se acumular nas nossas vias respiratórias, como por exemplo, no alvéolo. Vai fazer uma consolidação e vai impedir a troca gasosa. Então, na pneumonia, a gente teria uma espécie de hipoventilação, uma deficiência da perfusão tecidual. Certo, doutora. A senhora falou que a pneumonia é causada por várias bactérias, mas quais são as principais bactérias? Então, essa é uma pergunta muito boa. A principal bactéria de todas que vai fazer a pneumonia seria o Streptococcus pneumoniae, também conhecido como pneumococo. Ela vai acometer basicamente 90%, ela vai ser responsável por 90% dos quadros de pneumonia lobar. Ela é uma bactéria gram-positiva. E como é que a gente vai conseguir detectar essa bactéria? Por testes como o teste do Gram. O teste do Gram, a gente vai pegar uma lâmina, colocar uma substância e na lâmina a gente vai ver o quê? A gente vai ver Diplococcus lancetatus. A partir daí a gente pode identificar que seria esse streptococo. O streptococo, como eu já falei, é a bactéria mais comum de causar pneumonia. Geralmente ele não libera toxinas e eles estão dispostos em pares. Os streptococcus são as principais bactérias, mas existem outras que também podem causar pneumonia. Seria, por exemplo, o Staphylococcus aureus, a gente tem o Haemophilus influenza, dentre outros. O nosso Twitter está aqui bombando e recebemos uma pergunta do @João Goulart. E ele gostaria de saber quais os achados histológicos encontrados na lama, doutora Mirella. Boa noite, professor João. Então, respondendo a sua dúvida, a pneumonia bacteriana, ela tem dois padrões, que consistem na pneumonia lobar e a broncopneumonia. Basicamente, a diferença entre elas é como elas vão acometer anatomicamente. Por quê? Porque a pneumonia lobar, ela acomete de uma forma mais homogênea. Ela começa desde o espaço subpleural e vai se alastrando até acometer homogeneamente todo o lobo pulmonar. Já a broncopneumonia, ela vai começar na região centrolobular, vai se alastrando de forma segmental ou subsegmentar e vai acometendo heterogeneamente o pulmão. E dentro da pneumonia lobar, a gente tem as fases. A primeira fase da pneumonia lobar é a fase congesta. A fase congesta consiste no quê? Na prevalência do edema, que é o primeiro achado. Pela presença do engurgitamento dos vasos do edema, o líquido vai extravasar para a luz alveolar e a gente vai ver na histologia, na lâmina, mais ou menos desse jeito. Pode perceber que tem a presença ainda de células, porém é uma quantidade muito menor do que na próxima fase que eu vou explicar. Aí aqui o conteúdo é mais rosa justamente pela presença do edema. A segunda fase é a hepatização vermelha. Na hepatização vermelha, como já é uma fase mais avançada, a gente tem a substituição do edema por presença de muitas células, que consiste em eritrócitos, consiste também nos neutrófilos. Aqui a gente consegue ver que os alvéolos estão preenchidos por muitos neutrófilos, e eles estão com essas características aqui por conta do rompimento que houve no vaso e a liberação de hemácias. Isso aqui consiste no sangue. E esse espaço todinho aqui são alvéolos preenchidos por células neutrofílicas, que são as que combatem as bactérias.
Aqui é uma imagem ampliada para a gente ver o alvéolo e dentro dele os neutrófilos, bem preenchendo essa luz alveolar junto com células com hemácias que extravasaram. Macroscopicamente, o pulmão fica desse jeito que dá o nome à fase, a batização vermelha. Porque ele está cheio de eritrócitos, como eu havia falado, então ele fica vermelho e fica com a consistência parecendo com a do fígado, por isso o nome. A terceira fase é a fase da hepatização cinzenta. Nessa fase é uma substituição. A gente começa a ter uma redução da quantidade de eritrócitos, por isso que dá o nome cinzenta, porque a coloração do pulmão vai mudar. E agora o que prevalece é o tecido fibrino purulento. Aqui a gente consegue ver, ainda tem algumas células dentro do alvéolo, no entanto, esse tecido aqui rosa é o tecido de fibrina que está substituindo o processo. Aqui é macroscopicamente como ele aparece, com aspecto cinzento acastanhado, o pulmão nessa fase. Por último, a gente tem a fase da resolução, como o nome já diz, é a resolução do quadro todo. Então a gente tem a substituição de todas as células por conteúdo de fibrose. Os fibroblastos, que são a fase que entram para agir nessa fase, fibroblastos macrófagos, eles vão liberar fibrina e essa fibrina vai substituir formando esses tecidos fibrosos, basicamente sem núcleo, que vão ocupar os locais onde antes estava sendo acometido pelos neutrófilos. Aqui é para diferenciar a pneumonia lobar do padrão de broncopneumonia. Como eu falei, a broncopneumonia ela é bem heterogênea. Na lâmina a gente pode ver isso. Isso aqui são alvéolos acometidos por muitos neutrófilos no interior, só que ao lado tem outros alvéolos que não estão com a mesma congestão. Porque, diferentemente da pneumonia lobar, que a gente viu que a imagem estava toda acometida por células dentro dos alvéolos, essas regiões, como é uma forma heterogênea, alguns alvéolos vão estar preenchidos e outros não. Então, basicamente é isso. Espero ter esclarecido a sua pergunta, professor João. Qualquer dúvida depois daqui, eu vou estar no site do G-Show. Vou deixar o link aqui e vocês vão perguntando para mim, certo? Obrigada. E agora vamos com o nosso correspondente João Paulo. O nosso correspondente está com o nosso espectador Marcos, que teve pneumonia no passado. Boa noite, Caio. Boa noite, Elaine. Bem, hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história de Marcos. Marcos é um paciente que teve pneumonia há 1 ano e está aqui para contar um pouco pra gente como foi essa experiência. Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elaine. Boa noite, Caio. Eu vim aqui falar um pouco mais da minha história, que apesar de ter sido muito trabalhadora e muito difícil, eu consegui sobreviver a essa doença que eu pensava que antes tinha sido uma doença leve, sabe? Pensei que era por uma gripe qualquer causada por influenza ou um vírus intersticial, sincicial da vida. Mas aí, o que foi? Era o quê? Streptococcus. E como foi que você descobriu que você tinha isso, Marcos? Primeiro eu tinha começado a me sentir meio mal, pensei que era uma gripe normal, tava tossindo, espirrando, tava com a febre. Só que eu depois percebi que eu não ia melhorando, sabe, João Paulo? Eu percebi que tava... triste lembrar disso. Mas eu passei uma semana internado por causa disso. E ainda estou um pouco assim, mas isso daí já faz 1 ano. E depois de um tempo de não conseguirem descobriram que na verdade não era viral, era bacteriano, fizeram uma cultura de escarro e conseguiram descobrir que eu estava com o quadro de pneumonia bacteriana por Streptococcus pneumoniae. Entendo, Marcos. O importante é que hoje você já está saudável, né? Então, ok, Caio, Elaine, é com vocês. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Boa noite. Saúde!